verificando aqui a transmissão, se estamos realmente ao vivo, tanto nas plataformas Facebook e Instagram. Quero dizer a todos vocês que estão me assistindo agora, um bom dia ou um bom início de tarde. Já estamos na transição da manhã para a tarde. Que Deus possa abençoá-los, abençoá-las ricamente, no nome de Jesus. Estamos começando mais um devocional para começar a semana. E como eu digo, a intenção, o propósito é que seja um período breve de reflexão, para que a gente possa, no decorrer da semana, poder estar alicerçado na palavra de Deus. E que não seja somente o devocional de hoje, mas que seja, sobretudo, uma motivação, algo a mais aí para que a gente possa, em outros dias da semana também, recorrer aos textos bíblicos, para que possamos meditar e ver aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Quero já fazer um pedido de antemão. Você que estará me assistindo posteriormente, mandem esse link para os seus contatos, para o maior número de pessoas que vocês puderem. Mandem o link tanto via Instagram, mandem o link via Facebook, mandem esse link para os seus grupos ou seus contatos de WhatsApp também. Posteriormente, esse mesmo vídeo nós iremos subir para a plataforma do YouTube, um canal que eu tenho chamado Palavra de Graça. Provavelmente esse vai ser o vídeo de número 100, o centésimo vídeo aí do meu canal Palavra de Graça. Mas, sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Gostaria de compartilhar hoje, especificamente, 3 versículos bíblicos. Naturalmente que esses 3 estão encaixados em diferentes contextos, mas a intenção dos textos nos remetem a um só princípio, ok? Então, o primeiro texto bíblico que eu quero meditar com vocês, e aí vou ler alternado, o primeiro, o segundo e o terceiro, e depois nós meditaremos nesses textos. O primeiro se encontra em Salmos, no livro de Salmos, número 51, versículo 7. Lembrando que Salmos não é capítulos, Salmos são canções e orações. Então nós nos dirigimos à leitura ao invés de capítulo, porque não é uma história narrada, não é uma história contada, e sim são cânticos e orações. E dessa forma nós nos referimos ao livro de Salmos como número Salmos 51, número 40 e por aí vai, ok? Salmo de número 51, versículo 7 diz assim: Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esse é o Salmo número 51, versículo 7, que é conhecido como a oração de arrependimento, de confissão de pecados do rei Davi, em um determinado momento da vida dele. O outro texto se encontra no livro de Isaías, aí sim, capítulo 1, versículo 18, que diz: Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. E o terceiro texto está em Apocalipse, capítulo 22,
versículo 14. Para vocês que têm medo de ler o livro de Apocalipse, não precisa ter medo. Leia, porque é o texto, é a palavra de Deus. E esse texto diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só que interessante. 3 textos que falam de uma maneira intencional sobre mais alvo que a neve, mais branco que a neve, brancos como a lã, né? E falando também sobre lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus Cristo. O texto que está em Apocalipse 22, 14. Esses textos, irmãos, eles deram o título para uma canção muito conhecida no meio cristão. E o nome dessa canção é Alvo Mais Que a Neve. Em outros hinários é conhecido Seja Bendito o Cordeiro. Pois bem, levantou-se uma questão muito alarmante, né? Uma pessoa que era do meio evangélico e criticando a letra dessa canção, Alvo Mais Que a Neve, dizendo que essa canção é uma canção extremamente racista, quando na verdade essa canção ela não é racista. Essa canção ela saiu de um contexto bíblico, ela foi originária de versículos que estão escritos na Bíblia. Esse hino, ele fala sobre ser mais alvo que a neve. E ele foi composto há mais de 140 anos, aproximadamente. E ele foi composto lá nos Estados Unidos. E desde então, há mais de 140 anos, aproximadamente, esse hino vem sendo cantado, vem sendo entoado por diversas igrejas ao redor do mundo. Essa canção, ela foi escrita por um filho de pastor metodista. E quando ele compôs essa música, foi totalmente baseado nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, ela não é e nunca foi de pautas que defendem a escravidão, que defendem determinadas culturas, que defendem determinadas etnias. Não. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela sempre lida com o pecado da humanidade. Ela lida com os problemas pecaminosos que o ser humano sempre, vez ou outra, tem que lutar. As Escrituras Sagradas, ela lida com a forma como nós estamos afastados de Deus por conta do pecado. Então, esses textos e essa canção, ela está direcionada apenas à forma como nós vivemos e à forma como nós temos que e precisamos ser alcançados por Deus. Essa letra, dentro dos textos bíblicos, em nenhum momento está dizendo sobre as questões raciais. Pelo contrário, tanto é que na canção e no texto bíblico, o que está se dizendo é sobre a sujeira do pecado e não sobre a pessoa negra. Não, pelo contrário, está falando sobre a sujeira que tem um tom vermelho, que tem um tom escarlate, tem um tom carmesim. Então, quando está dizendo mais alvo que a neve, é de que nós precisamos ser purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Salvador. Ele é o meu e é o seu Salvador. Se você ainda não foi alcançado por essa graça divina de Cristo, você precisa olhar para dentro de você e saber que você precisa de Jesus. Assim como eu e qualquer outra pessoa neste mundo precisa de Cristo. Nós precisamos
nos purificar de toda a sujeira do pecado. E essa purificação só vem através de Jesus. E é através de Jesus que nós conseguimos, espiritualmente falando, nos tornarmos mais alvos do que a neve. Essa música ela foi escrita em um período abolicionista, onde a região de Iowa, centro-oeste dos Estados Unidos, onde esse compositor ele morava, essa região lutou bravamente para o fim da escravidão. E olha só, essa música foi escrita num contexto onde a grande parte do povo daquela região lutava para o fim da escravidão. Então não é contraditório, não é sobre questões raciais, é sobre pecado, totalmente diferente de outras pautas. Não é sobre etnia, não é sobre cultura que essa música fala, e sim sobre o pecado, sobre a obra redentora de Jesus na cruz. Portanto, é importante nós tomarmos cuidado aos diferentes tipos de opiniões que você e eu temos dado ouvidos. Qualquer tipo de teologia que sai fora da Bíblia, ela se torna vazia, onde o objetivo é satisfazer as ideologias e as pautas de quem as defendem. Então, não existe outro tipo de teologia que não venha enaltecer, ou seja, deve enaltecer a Deus. Tudo aquilo que é tirado como teologia da missão integral, teologia que está chegando agora no Brasil, teologia chamada teologia negra, a teologia das minorias, teologia de não sei o que. Não, irmãos, nós temos que olhar para as Escrituras e ver o que a Bíblia ensina. A Bíblia sempre vai lidar com o ser humano de uma forma integral e não dividi-los, e não colocar por etnias, não colocar por culturas, não colocar por raça, não. Vai colocar todo mundo no mesmo patamar, porque todos nós somos afetados pelo pecado de Adão. A Bíblia sempre vai confrontar os nossos pecados. Os ensinos bíblicos sempre vai nos colocar diante das verdades de Deus, e não sobre outras questões, e não sobre os nossos próprios interesses. Quem sabe você tem dado ouvidos a pessoas que têm ensinado a Bíblia de uma forma totalmente distorcida. Olhe para as Escrituras Sagradas, olhe para o que Deus está falando na sua palavra na Bíblia. De maneira nenhuma você deve colocar em xeque a vontade de Deus. De maneira nenhuma você deve defender que canções que são tiradas de textos bíblicos são canções racistas. Não são. É a mesma coisa de nós colocarmos Deus como o errado da história. Deus nunca falha, Deus nunca erra. Deus sempre permanecerá perfeito na sua criação e no seu plano divino sobre cada um de nós. Não é sobre as dificuldades, e sim sobre o pecado que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Deus, ele quer transformar as pessoas, e essa transformação, nós nos tornarmos mais alvos do que a neve de forma espiritual, é só por meio de Jesus Cristo. Nunca vai ser por outras pautas, tipo raciais, inclusões ou por questões institucionais. Sempre serão por assuntos que nos remetem a Deus, ao seu poder e ao seu amor pela sua criação. Porque Deus nunca nos desamparará. Deus sempre nos manterá debaixo dos seus cuidados. Mas para que nós possamos estar debaixo dos cuidados de Deus, é necessário que nós nos submetamos à sua vontade, aos seus cuidados, para que, de fato, nós possamos nos tornar mais alvos do que a neve. Então, coloque as suas expectativas no Senhor. Cuidado sobre o que você tem ouvido.
pessoas mal intencionadas e querendo ser aceitas por outros grupos querem distorcer e tirar a credibilidade da Bíblia ou de canções tradicionais que foram tiradas das Escrituras Sagradas. Se você quer ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, busque a vontade do Senhor. Busque a Jesus Cristo. Busque refletir na sua palavra, porque não há outra forma de nós alcançarmos o perdão e o favor de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. E aí, você quer se tornar mais alvo que a neve? Que Deus abençoe a sua semana. E eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa reflexão bíblica com o maior número de pessoas que vocês puderem. Compartilhe pelo Instagram, pelo Facebook. Compartilhe para os seus grupos e contatos de WhatsApp também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero desejar uma ótima semana para você, para sua família. Um grande abraço aí para o meu amigo Henrique, que está nos assistindo nesse exato momento. Deus abençoe grandemente, meu amigo, a sua vida e toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo Natal. Deus abençoe. Se assim Deus permitir, na próxima segunda, um dia depois do Natal, estaremos de volta trazendo mais uma reflexão, mais um devocional para começarmos a semana. Até lá!